Graça e paz a todos. Quero nesse momento trazer uma rápida reflexão dentro do Salmo de número 18. Eu vou ler os 6 primeiros versículos. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Versículo 6. Na minha angústia, invoquei o Senhor. Gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Quando Davi escreve este salmo, a situação que ele estava passando naquele momento já era de uma certa tranquilidade. Ele já estava avançado em idade, e ele então desfrutava de um bom período de tranquilidade na sua vida. Você pode depois conferir no segundo livro de Samuel, capítulo de número 22. E ao falar das experiências que ele teve com Deus, e aqui então ele é usado pelo Espírito Santo de Deus para nos oferecer orientação quando estamos passando por situações de angústia, situações complicadas, e quem de nós não passa por estas situações? Davi experimenta então na sua situação de uma forma enfática e é parecido com a nossa experiência de vida, quando a gente pode expressar que laços de morte nos cercam, torrentes de impiedade impõem sobre nós terror. E ele nos vai mostrar então como enfrentar estas situações. Nos nossos momentos de angústia, que nos leva então a ter uma sensação sufocante nas horas difíceis, a ideia então de laços de morte nos cercando, e Davi então usado por Deus, claro, pela ação do Espírito Santo, traz então para nós ensinamentos como enfrentar estas situações. Então o que fazer neste momento ou nos momentos de dificuldade, de angústia? A primeira então experiência que ele mostra aqui é que nós precisamos exercer a nossa fé com convicção. Ou seja, mesmo que nós estejamos quase sendo jogados num abismo de morte, como o Salmo 23 nos lembra, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Davi ergue então o seu coração e fala com Deus, levando seus pensamentos ao Senhor, e ele ora ao Senhor na convicção do cuidado de Deus para com a sua vida. Assim precisamos nós também ter essa convicção do cuidado de Deus para conosco. Por mais forte que seja a nossa crise, Deus não permitirá que nós sejamos eliminados. Por mais forte que seja a sua crise, isso não pode te impedir de orar, de buscar a face do Senhor e gritar por socorro, até como o texto nos mostra o que Davi fez na hora de situações complicadas. Então precisamos exercer a nossa fé com total convicção. Você sabe, já disse, nós precisamos ser honestos diante de Deus, abrir o nosso coração e entregar a Ele toda a nossa situação complicada, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Mas há uma segunda lição que Davi nos mostra aqui, que é intensificar a nossa busca pela presença de Deus. Buscar intensamente a busca pela presença de Deus. E a oração deve ser, então, proporcional a uma necessidade que nós temos.
para a intervenção divina, a intervenção de Deus. Deus conhece a nossa situação, muito antes da gente pensar, se preocupar, Deus já conhece toda a nossa situação. Momentos de prosperidade, momentos de adversidade. E nós precisamos então, na nossa vida, intensificar a nossa busca pela presença de Deus. Davi vai nos mostrar que naquela situação e como devemos agir. Ele diz que invocou o nome do Senhor, mas também gritou por socorro. Precisamos da mesma forma então intensificar essa busca pela presença de Deus, invocar e gritar, se for o caso, pelo socorro de Deus. Na história do povo de Deus, Deus mostra os seus propósitos, inclusive em permitir que nós tenhamos crise. Mas talvez seja a ideia de trazer de volta aqueles que estão começando a se distanciar de Deus, têm se afastado da comunhão. E é por isso então que Davi vai invocar o Senhor e até gritar por socorro, por Deus permitir que passemos e por situações complicadas, assim como Davi, na sua história, passou também por momentos difíceis. Mas há uma terceira lição que nós podemos extrair desse texto, entre muitas: aproximar-nos de Deus na convicção de que Ele é nosso Pai. Nos aproximar de Deus convictos que Ele é o nosso Pai. Identificar o Senhor como nosso Pai. Davi nos mostra isso quando ele fala a respeito do Senhor como meu Deus, meu Deus. Ou seja, ele vai se distinguir daqueles que, quando movidos por alguma necessidade, invocam a divindade, invocam a Deus, a divina majestade, de modos confusos, tumultuosos. Nós precisamos ter a convicção de que Deus é o nosso Pai e podemos com toda liberdade invocá-lo e nos achegar diante dele de forma bem familiar, um coração puro, sabendo que obteremos de Deus o favor que tão somente Ele pode dispensar sobre nós. Precisamos então estar convencidos de que Deus é o nosso Pai Celestial, que Ele nos ama e cuida de cada um de nós, cuida de cada um dos seus filhos. Para concluir então essas lições, a gente vê então que Davi, e sempre ele menciona nos seus salmos, que ele está cercado de inimigos. Mas Deus conhece, Deus sabe de todas as coisas, e Ele estende dos céus o seu socorro, o seu cuidado. Mas também, de igual forma, precisamos confiar no Senhor, buscá-lo intensamente, buscar pela presença de Deus, buscar pela glória de Deus. Glória de Deus é a presença de Deus. O socorro dos céus certamente virá sobre as nossas vidas. Aquele que nos atende como um bondoso amigo, que diz inclusive o nosso hino 159, falando que esse amigo é Cristo. E diz assim o hino: quão bondoso amigo é Cristo, revelou no seu amor e nos diz que lhe entreguemos os cuidados sem temor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. É porque nós não levamos tudo a Ele em oração. O hino continua, mas nós vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que traz, ó Deus, sobre nós uma palavra de conforto, de exortação, de ânimo. Ajuda-nos, ó Deus, a nos entregar completamente ao Senhor.
momentos de situações difíceis, confiados no poder da Tua graça que é maior do que a vida, o Senhor que é esse bondoso amigo que nos ouve e nos atende. Muito obrigado, Deus, pelo Teu favor, pelo Teu cuidado, no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir.